Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, o painel de debates resíduos sólidos, meio ambiente, a redução de resíduos sólidos. Esse painel é uma atividade da ELD, Escola Legislativa e da Democracia, a iniciativa da Câmara Municipal de Cubatão. Dentro dos instantes, então, temos o painel de debate meio ambiente e a redução de resíduos sólidos. A presidência dos trabalhos fica a cargo do vereador Anderson Delana, ele que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a esse painel sobre meio ambiente e redução de resíduos sólidos. É um evento da Escola do Legislativo da Democracia, que é um órgão criado recentemente, que tem como missão ampliar a participação da população e trazer capacitação, divulgação, cursos, enfim, fazer com que as pessoas frequentem a Câmara, né? A ideia fundamental acaba sendo essa, que as pessoas conheçam, frequentem, se apropriem da Câmara Municipal e do que acontece aqui. Nesse evento de hoje, nós vamos ter como palestrantes a Carolina Rainho, que é sócia fundadora da Associação Lixo Zero, e o Ibrahim Tail, que é membro do Concidadania, participa do CONDEMA, participa do Conselho de Bacias, e eles vão conversar com a gente sobre essa questão, em alusão ao Dia Internacional do Meio Ambiente, essa questão que é fundamental, que é justamente a questão do meio ambiente, a necessidade de redução dos resíduos sólidos. Gostaria de convidar para compor a mesa, para presidir os trabalhos de hoje, o vereador Anderson Delana, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Vou chamar a Caroline para sentar ali, o Ibrahim também, por favor. Bom, sem mais delongas, o vereador Anderson, por favor, inicie os trabalhos. Boa tarde a todos. É um prazer estar presidindo este evento, esse painel do meio ambiente, que trata-se da redução dos resíduos sólidos. Gostaria de agradecer ao Dr. Douglas, coordenador da Escola Legislativa e Democracia, de suma importância, esses trabalhos, dando oportunidade da aproximação do cidadão para o Legislativo. Gostaria de agradecer à palestrante ativista ambiental Carolina. Gostaria de agradecer a presença do Ibrahim, que faz parte, Ibrahim Tail, que faz parte, Tail, né? Tá vendo? Ok. Faz parte do Fórum da Cidadania de Santos. Agradecer a presença do presidente da ABC Marbas, Carlos Araújo, e todos da ABC Marbas, que faz um trabalho excepcional de reciclagem na cidade de Cubatão. E agora vamos iniciar os trabalhos, convidando a nossa palestrante, Caroline, ativista ambiental, que fará uma palestra de lixo zero. Não é isso mesmo? Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Esse aqui, né? Oi, boa tarde a todos. Como ele falou, eu sou Carolina Rainho. Eu vim representando a Associação Santos Lixo Zero. É uma associação fundada mais recente, né, oficialmente. Mas o movimento ele tem já uns 2 anos, um pouco mais que 2 anos. Então, vamos lá. Essa ideia de Zero Waste, né, ela é uma aliança global de vários países que resolveram colocar em foco essa questão da gestão do lixo. E aí, disso veio a Instituição Lixo Zero Brasil, né, nacional, e daí ela encoraja as cidades a encararem essa gestão lixo zero, não só para a questão cidadã, mas também como um acordo social. Então, aí eu trouxe da questão do Zero Waste, né, de onde veio, aí a instituição nacional, e Santos Lixo Zero, que é aí de onde eu vim, de onde eu represento. Pode passar, André.
Então, vamos lá falar sobre o conceito lixo zero. Então, o lixo zero é uma meta, tá? Uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. Então, essa é uma definição em acordo, né, do Zero Waste International Alliance. E então é basicamente isso. Assim, para a gente como cidadão é uma meta pessoal, né, de tentar trazer a consciência do que é lixo, do que é resíduo e o que é rejeito. Que aí é o nosso próximo slide. Então, para a gente entender, o lixo é aquele monte que a gente coloca tudo junto. O que é reciclado, o que é orgânico, o que é rejeito. Então, para a gente quebrar com essa ideia do lixo, a gente vai falar sobre educação para cada um deles. Então, aqui não dá para ler, mas é basicamente isso que eu estou falando, a questão do conceito que é lixo, né, que é esse monte onde a gente não faz distinção do segmento dos resíduos. E a gente vai falar do rejeito, que é aquilo que não pode ser aproveitado e que, naturalmente, ele vai ser encaminhado para aterro ou incineração. E o resíduo é todo aquele material que ele pode ser reaproveitado. Então, vamos lá. Qual que é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é fazer a gestão desse lixo. Então, ao invés de eu colocar lá tudo junto, é eu entender que o orgânico ele pode ser compostável. Que o resíduo, como ele é normalmente... ir para lá? Ok. Esse microfone? Tá. Ah, tá, perfeito. Pode continuar com esse microfone. É só a posição para não ficar lá. Ah, não ficar na frente, ok. Tá, então rejeito é tudo que não pode ser reciclado, incluindo materiais que não têm viabilidade financeira ou tecnológica para isso. Mas o resíduo são materiais que, limpos e organizados, eles podem ser encaminhados para reutilização e reciclagem. Resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das atividades humanas. Pode passar para mim, André, por favor. Então, aí o lixo zero ele vai colocar esse olhar no lixo para a gente começar, então, classificá-lo. Então, a primeira coisa, sempre que a gente pensa nos resíduos, né, esses que podem ser para reciclagem, é que a gente pensa, então eu vou separar e vai estar tudo certo, né? Eu vou colocar lá para reciclagem e eles vão ser reciclados. Mas isso não é uma realidade. Então, para isso, a gente fala que a melhor opção é o repensar. Repensar de onde vem, né, aquela matéria-prima, desde lá do consumo, da produção daquela matéria-prima, até ela como produto final para o meu consumo. Então, quando a gente fala em repensar, também tem a ver com repensar o consumo, que é a nossa briga, vamos dizer assim, principal, né? Nossa meta principal é fazer com que as pessoas entendam que tem um histórico esse resíduo e que ela pode frear daí para que ele não seja gerado, né? Então, o não gerar lixo seria o repensar. E aí, no caso do recusar, é recusar esses materiais que a gente sabe que não vai ter como nenhuma empresa fazer com que ele volte para o ciclo de reutilização. Né? Que aí seriam aqueles rejeitos que muitos não são reciclados, e aí tem que, naturalmente, ir para o aterro sanitário. E aí, disso, a gente vai conseguir reduzir, né, uma quantidade significativa nos aterros, ou então, alguns materiais, para além da reciclagem, a gente possa reutilizá-los. Então, só para depois, aquilo que a gente não conseguiu reutilizar, que a gente não conseguiu reduzir de forma alguma, aí sim eles vão para a reciclagem. Mas como uma última opção, né? E aí, da reciclagem, eles voltam para um novo ciclo, né? Que volta para a linha do consumo, e aí a gente volta. Mas também pensando até nessa questão da reciclagem, da gente conseguir fazer isso de forma mais limpa, né, e recuperar a energia. Então, sempre a gente vai falar que o reuso e a reutilização, dar um novo ciclo para aquela matéria, é sempre uma opção melhor. Pode passar. Então, a gente vai falar então da economia circular. É muito melhor quando a matéria-prima ela provém de recursos naturais mais limpos,
de onde a gente sabe a procedência, e aí tudo mais, ele vai ser produzido, vai ser distribuído e vai para o nosso consumo, e ao invés dele ir para o aterro sanitário, que é o que normalmente ocorre, né, só 3% do nosso lixo atual no Brasil ele é reciclado. A maior parte, 97%, vai para o aterro ou vai para a incineração. Então, a ideia da meta do lixo zero é que a gente possa desviar do aterro e da incineração, fazendo ele voltar para um novo ciclo, né, uma nova cadeia. Então, dá para entender esse que é bem legal a gente perceber, porque, por exemplo, ali do consumo, ó, se vai para o descarte, ele simplesmente acaba, né, a vida útil dele. Ele vai ser enterrado e aí, além de poluir, né, claro, ele acaba a vida útil dele. Mas se por que não voltar, até mesmo com a questão da logística reversa, né, devolver os materiais perigosos, mas por que também não devolver embalagens de vidro ou até mesmo de plástico, para que a empresa se responsabilize em fazer daquilo um novo uso, né? Então, a ideia nossa é mexer nessa base, né, de onde que vem, por que essa matéria-prima ela não pode ser reutilizada, se não vai ser reutilizada, vai ser reciclada. Então, são todos esses pontos para ver quais as empresas que são capazes de quebrar, né, esse material e fazer dele um novo, sem necessariamente ele ir para o aterro. Então, pode passar aí, André. Então, é isso. Nosso trabalho é a gestão do lixo. A gente vai lá mostrar. Isso é possível tanto na nossa casa, que é muito mais próxima. A gente fala muito isso também. A gente tem como contribuir como cidadão. Nossa principal conversa, normalmente, nas nossas atividades, são com os cidadãos. A gente pode, na nossa casa, fazer uma gestão do lixo mais adequada. E, para isso, a gente separa lá nos compostáveis, que tem como a gente fazer uma composteira doméstica ou nas escolas, tem como fazer, né? A gente faz essa gestão, a gente ensina e mostra como isso é possível. Aí a gente encaminha perfeitamente os recicláveis para a coleta seletiva local ou até mesmo para os catadores, que isso também gera emprego, né? E valorizar essa coleta seletiva. Entender quais materiais são recicláveis, porque nem todos que a gente pensa que ou que está lá escrito, eles são de fato recicláveis, né? Tem muitos que têm muitas barreiras de materiais que na hora de reciclar fica inviável separar, né? Separar alumínio, separar o plástico, aquele que está com tinta, enfim, não fica viável. Então, ele acaba não sendo reciclável, ele vai para o aterro de qualquer forma. Então, entender quais são esses materiais recicláveis. E aí, os perigosos, a gente já faz a logística reversa para a indústria, né, pilhas, medicamentos vencidos, lâmpadas. E aí, os não recicláveis, eles vão, infelizmente, para o aterro sanitário, mas aí a gente entende que qual impacto também esses rejeitos eles vão ter, né? Então, por exemplo, o papel higiênico ele é considerado um rejeito porque não tem jeito, mas ele ainda assim ele é uma matéria menos poluente, vamos dizer assim, do que tantos outros que vão, como esses materiais com alumínio, metal pesado que não deveriam estar indo para o solo, né? Pode passar. Então, aí a gente vai só lembrar a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são um plano de metas de redução, que a gente pode contribuir também bastante nesse sentido. A participação dos catadores ela é fundamental. A responsabilidade compartilhada entre os atores da sociedade, o fechamento dos lixões como uma meta, compostagem feita pela prefeitura. Então, isso também é muito legal de pensar assim, a longo prazo, se a gente pudesse ter pontos de compostagem pública e que virasse aí uma grande horta, o que alimentasse praças, enfim, lugares públicos com natureza viva, né? Isso é muito possível. E o estímulo ao desenvolvimento sustentável, apresentando aí essas alternativas, até mesmo para tem pessoas que não sabem onde que ela pode devolver aquele vidro ou aquela embalagem, né, que não é reciclável. Então, a gente deveria entregar de volta, né, para aquela empresa ficar responsável em colocar um novo ciclo para ela, né, ao invés da gente também só se responsabilizar pelo resíduo, a gente devolver para a empresa. Isso vai devolver um impacto para ela dela ter que resolver aquilo, né? E aí a gente investe realmente na educação, porque isso muitas pessoas não sabem da importância, não sabem nem o porquê, né, separar o lixo. E é justamente
é esse o nosso trabalho, entender que o lixo zero não é só a produção do lixo, porque isso não tem como a gente não gerar, né, nenhum tipo, isso é impossível. Mas entender que não precisa amontoar tudo. Tem como reutilizar o orgânico na compostagem, tem como mandar os recicláveis para a área especializada e os perigosos também devolver para a empresa para fazer uma nova cadeia, e aí só o que realmente não tem como que vai para o rejeito, e aí esse solo também é tratado. E aí, investir sempre em pesquisa científica e tecnologia para a gente aprimorar cada vez mais os nossos processos de reutilização dos materiais. Então, a gente fala que é um acordo social, né? O primeiro passo é a gente fazer um acordo social, que nós, como cidadãos, a gente acha que é um impacto pequeno. Só eu fazer em casa não vai dar impacto. Mas imagina se todo mundo aqui fizer a sua parte, se todo mundo aqui desviar 90% do lixo do aterro sanitário. Já é um impacto, com certeza, muito significativo. Se você puder economizar 600 copos plásticos que você bebe de água durante um ano no seu trabalho, se você puder ter o seu copo, ou se você puder saber como você leva para a reciclagem de forma mais eficiente os papéis que você usa no seu trabalho, isso também vai gerar um impacto muito positivo, né? Então, existem alternativas, né? Hoje já se fala muito de proibir os descartáveis de uso único. Os canudos, os copos, garfinhos, enfim, pratinhos que, imagina, a gente usa ali, às vezes nem suja, ou, enfim, foi para beber meio copo de água e a gente descarta. E para onde que vai isso? Será que é necessário a gente descartar tantos copos no nosso dia a dia? Será que eles são recicláveis? Isso que é o mais importante da gente repensar, né? Será que eles já não estão vindo de um processo de reciclagem que vai saturar e que não tem mais para onde ir? Então, esse é um modo que a gente faz de questionar e buscando alternativas para diminuir esse impacto, né, na natureza. Então, o poder público de elaborar e fiscalizar os planos federais, estaduais, e aí sancionar as PLs e tudo mais, os produtores também ficarem responsáveis por reduzir o uso de recursos naturais e também de se responsabilizar pelas embalagens, né, de pegar de volta e fazer daquilo uma forma de reciclagem de própria responsabilidade e também promover uma distribuição adequada na produção e também orientar o consumidor. Isso é muito importante, né? Orientar o consumidor no sentido das escolhas que ele faz, né? Como a gente vem discutindo, será que é necessário a gente comprar um biscoito que é um pacote enorme, dentro dele cada biscoito está dentro de um outro plástico? Não faz sentido isso. Por que não são todos os biscoitos juntos? Ou por que essa embalagem não pode ser de papel? Enfim, vamos repensar como é que a gente pode fazer uma embalagem mais sustentável, né, e que ela não vá para o aterro sanitário, que isso é o mais importante. E aí os acordos dos comerciantes também, de elaborar a PGRS, fazer parte da cadeia da logística reversa, aceitando esses materiais de volta, ser diretamente responsável pelo que vende, sabendo aí a origem de cada produto, e buscar produtor com menos impactos. Então, a gente sempre fala que é muito melhor a gente consumir do produtor local, porque a gente tem como conversar com ele, saber de onde vem aquela matéria-prima, como é que ele faz com os rejeitos que ele tem na produção, né? Isso também é muito importante. Tudo bem. Então, vamos seguir. Os próximos a gente vai falar das cidades que já são modelo lixo zero. Cidades que entenderam, né, esse acordo e que, de alguma forma, estão tentando, junto com a sociedade, caminhar para o lixo zero, que a gente chama, né? Entender a instalação das compostagens, das composteiras, tanto domésticas quanto em pontos como escolas, hospitais. No Nepal, agora tem um hospital lixo zero. Eles conseguiram reverter todo o material que era usado nos hospitais, e eles estão desviando mais de 90% do material deles do aterro sanitário. Então, é um exemplo muito, muito legal. Em Florianópolis também é uma cidade que já fez o acordo até 2030. A prefeitura já se comprometeu que vai se tornar uma cidade lixo zero. Guarulhos também já tem PL circulando por lá.
Vamos ver o que mais. Em Chapecó também, a prefeitura já assinou lá que se comprometeu a ser uma cidade lixo zero nos próximos 10 anos, porque também tem isso, assim, né? A gente faz a nossa parte no dia a dia, mas a gente tem que entender que o impacto ele é muito alto, né? É uma combinação de ações que fazem com que a gente possa, em pelo menos 10 anos, fazer o caminho de volta e tentar reverter um pouco esse impacto que nós viemos causando, tanto como consumidor, principalmente, né, como indústria também. Então, a gente tenta não só transferir, né, a responsabilidade, mas essa meta da gente fazer da nossa vida, das nossas escolhas, uma meta lixo zero. E aí, fala... Assumir a responsabilidade, exatamente. Assumir que o impacto individual ele vai somar, sim, no coletivo. Né? Ser o exemplo é algo que parece muito simples, mas realmente mexe muito na nossa cultura, nos nossos hábitos de educação mesmo, na nossa casa. Onde a gente vai, né? A gente acaba tendo que levar um pouco dessa iniciativa, porque é muito simples, parece, você só substituir um copo no seu trabalho ou na sua casa e você levar na sua bolsa numa festinha. Mas e por que a gente não faz isso? Né? Será que a gente não tem um entrave social que não nos faz nos sentir excluídos ou muito diferentes? Por que a gente não toma essa iniciativa? A gente sabe que tem esse impacto ambiental. A gente sente, né? O clima, as marés super comprometidas, a poluição ela é visível. E por que a gente não vê que aquele lixo que está lá é o nosso lixo? Não foi ninguém que jogou, é o nosso lixo. Né? Então, por isso que é muito importante tomarmos as rédeas, né, da situação e fazer da nossa vida uma vida lixo zero, assim, uma meta muito pessoal e muito possível. Né? O nosso trabalho como associação é mostrar os caminhos todos possíveis, porque também a gente não fica só na questão teórica, né? A gente tem uma prática que é muito firme e é muito possível. A gente tem visto exemplos maravilhosos lá nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco. É uma cidade lixo zero. Eles já são uma cidade lixo zero. E eles têm desde do carro, né, elétrico, toda uma questão bem pensada, mas de acordo social mesmo, sabe? Não é só levar a bag que substitui o plástico da sacolinha, mas é devolver as embalagens, que isso gera dinheiro, gera economia. Os próprios catadores, eles são amparados nesse sentido, eles vivem disso, gera renda, né, para muita gente. Então, assim, a gente percebe que só tem a ganhar, não só como planeta e como saúde, qualidade de vida, mas economicamente também. Porque esse dinheiro que a gente vai economizar tendo que transportar o lixo, tratar o chorume, que é do aterro sanitário, a própria incineração, tudo isso gera um custo. Né? Imagina se a prefeitura, tendo toda essa logística, onde tudo se reaproveita, tudo vira renda, ele pode investir esse dinheiro que estaria investindo em aterro sanitário em escolas, em hospitais, enfim, sobra um dinheirão aí por ano. Então, esses dados, a gente não dá para trazer tudo, né, esses dados todos, mas tem como procurar também, é um impacto para a gestão pública muito significativo, em questão financeira. Mas aí que eu estava falando aqui, na sequência, cidades lixo zero, lá na Itália. Europa, de forma geral, eles têm, né, um compromisso aí mais firme. Suécia, Eslovênia também, aqui o Japão. O Japão, hoje eles estão quase 100% compostando o país inteiro os orgânicos deles. Assim, eles não desperdiçam a matéria orgânica de forma alguma. Tudo vira compostagem e terra fértil para produzir diversos alimentos e também praticando essa diversidade, né? Não só monocultura, mas pensar esse recurso natural de forma também mais abrangente. Aí tem lá o Reino Unido, Nepal, como eu citei, na Espanha também, eles estão reciclando bem, já estão com, acho que quase 90%, já estão passando os 90% dos materiais, dos resíduos que são recicláveis. Isso é muito importante. Na Colômbia também tem exemplos, aí como eu citei aqui no Brasil. Então, essa parte aqui eu já falei. São, basicamente, o que é mais de impacto são os recicláveis. Eles estão conseguindo reduzir pelo menos aí de 80% a 90%, que é uma meta. Como aqui no Brasil a gente só recicla 3%, imagina o quanto a gente tem que caminhar para chegar a 90%.
e também os compostáveis, né? A matéria orgânica devolver para a terra de forma limpa. Então, é isso aí. Aí, para eu encerrar também, porque não vou ficar aí me estendendo muito, acho que o básico eu já consegui assim, atingir, que é a questão de repensar os nossos hábitos, recusar aquilo que a gente não tem certeza da procedência, ou se ele pode ser reciclado. Reutilizar também é algo que, para o nosso dia a dia, isso é muito forte. Ou então, deixar para alguém que você saiba que possa transformar a cadeia daquilo. Então, um artista manual que consegue transformar a caixa de leite numa bolsa, ou, enfim, também isso é uma forma de reutilizar. E aí, depois, por último, a gente separa o nosso lixo, dá lá ou para o catador, ou para a coleta seletiva, que seja, mas que seja encaminhado de forma correta, né? Então, os 9 passos para cidades lixo zero. Acordo social, a separação na fonte, né, a nossa responsabilidade em separar corretamente, a coleta seletiva porta a porta para fazer esse incentivo e uma assistência mais de perto, a redução e o reuso, a compostagem, a reciclagem, a tarifa por geração, que isso também vai mexer bem na economia, a pesquisa seguindo sempre muito forte para ir substituir esses materiais de uso único, né? E um reprojeto, né? Que a gente fala que o reprojeto é o fim, mas também é o começo. Então, fazer essa economia circular, nossa cabeça botar lá para pensar e, mais do que tudo, praticar o que nos couber, né? O que tiver ao nosso alcance, a gente dá o primeiro passo para seguir e fazer a diferença. Então, é isso, pergunto para vocês, vamos juntos, eu estou aí super disponível, eu estou da equipe aí do Santos Lixo Zero, quero agradecer muitíssimo pelo convite, do André, que é super próximo nosso, de toda também a equipe da escola, muito, muito importante o trabalho de vocês. Como? Desculpa. E também a gente, claro, deixa o nosso convite para transformar Cubatão uma cidade lixo zero, porque aqui, assim, na Baixada, a gente não está sozinho, né? Não é só Santos Lixo Zero, a gente vem de Praia Grande, está em São Vicente, está em Cubatão, é tudo mais ou menos quase uma coisa só, assim, mas a gente entende uma região que está conectada pelo mar, principalmente, né? Então, todo o impacto, se vai numa cidade, também vai na outra, então não tem como a gente fazer essa separação. E nos disponibilizar do nosso conhecimento, da nossa consultoria, Lixo Zero, para fazer da Câmara um lugar de exemplo, né? E também, quem sabe, a cidade, né? E caminhando aos poucos para uma cidade lixo zero, que é com certeza a nossa meta, e isso com certeza terá uma tendência, e estaremos aí firme e forte para dar o nosso exemplo, e do que vocês precisarem, a gente está a postos e firmes. Tá? É isso. Muito obrigada, de verdade, pela atenção, pela escuta e pela disponibilidade de vocês de virem até aqui. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. E, com certeza, iremos precisar dos seus conhecimentos aqui em nossa cidade para tornar, né, Cubatão ter essa etiqueta como lixo zero. Faremos contato posteriormente, claro, pois precisamos, aí seria de suma importância depois, fazer essa palestra com todos os vereadores presentes, claro, e também nas escolas, porque é uma questão cultural, né? Cultural de município, de cidade, cada cidade tem uma cultura diferente, e nós precisamos de conscientização e precisaremos do trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado. Agora vou convidar o senhor Ibrahim Tawil, que faz parte do Fórum da Cidadania de Santos, que é um convidado aqui do nosso painel. Fica à vontade, Ibrahim, a casa é sua. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, principalmente ao André, meu amigo particular. Representando o Fórum da Cidadania de Santos, eu vou tecer alguns comentários, porque não trouxe nenhum script, não preparei nada, em função da ausência forçada do Renato, estou aqui para representar o Fórum da Cidadania de Santos. Muito bem. O Fórum da Cidadania de Santos surgiu, vereador,
em função, na época, participei da fundação, da criação do fórum, da inércia de muitas instituições que deveriam representar a sociedade, e um grupo de pessoas naquela época estava insatisfeito e fundou o Fórum da Cidadania de Santos. Muito bem, e vem atuando durante esses anos todos. O Santos Lixo Zero é nosso parceiro lá da Concidadania, principalmente do grupo ambiental que criamos dentro do Fórum da Cidadania, e que vem sendo representado, por exemplo, nos conselhos, Conselho da Alimentação, Conselho do Meio Ambiente, Comitê de Bacias Hidrográficas. Nós procuramos estar presentes nessas instituições para poder, enfim, discutir assuntos de relevância para a sociedade. Criamos recentemente Composta e Cultiva, um Instituto Composta e Cultiva, que está dentro desta filosofia, dentro desse conceito, e o Santos Lixo Zero também está inserido lá no contexto desse Composta e Cultiva. Fazemos lá todos, o grupo ambiental, todos os sábados, mutirões, né, não só na área da Estação da Cidadania, mas também nas praças públicas, em escolas, etc. Fazemos o plantio coletivo também, agregando vários grupos, né, ambientais, oficinas, e estamos dentro desse Instituto Composta e Cultiva, vamos instalar lá dentro da Concidadania um sistema de captação de água da chuva, já implantamos de compostagem, e hoje faremos, a partir das 19 horas, uma comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ouvindo Caroline falar sobre a questão da redução, eu vejo, Caroline, isto como fundamental à educação, né? As escolas assimilarem, ou trazerem como disciplina até obrigatória a educação ambiental, e não só a educação ambiental também, a educação do consumo, para resistir, por exemplo, explicar para uma criança, para um jovem, como ele pode resistir aos sistemas de marketing que estão aí inseridos, embutidos nas entrelinhas, né? Eu ouvi de um célebre profissional da comunicação, isso há anos atrás, de que, vereador, sistemas de marketing e propaganda, técnicas de marketing e propaganda de países desenvolvidos, utilizados em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, era um crime. Por quê? Embute. Existe vou citar uma técnica, né, que se chama competição por status, que faz você, o cidadão, não se sentir bem se não estiver com a roupa da marca, o celular moderno, o carro do ano, enfim, o chapéu, e por aí vai. Ele não se sente bem, ele precisa estar sempre atualizado, e com isto ele acaba entrando neste redemoinho do consumo, né? Eu só estou dando aqui um dos exemplos, né? Existe dentro da própria indústria também uma técnica que eles dizem que é a competição destrutiva. Por exemplo, eu não tenho celular, mas sei que todos aqui têm. A empresa lá, a indústria de celular, você tem o celular que serve para você, mas de repente eles lançam outro celular com outro dispositivo e lançam aí uma propaganda maciça, e você se sente tentado ou tentada a comprar e acaba adquirindo aquele celular e descarta aquele celular. Olha aí, o lixo eletrônico. Não é isso? Como resistir a isso? É só educação, principalmente das nossas crianças. E digo a educação, como eu falei, não só a educação ambiental, como a educação, como
aprender a resistir a esses sistemas, né, essas técnicas de marketing, a como consumir. E com relação à educação ambiental, vereador, eu venho, agora mesmo eu estou passando para um dos vereadores de Santos, para acrescentar como emenda à LDO do município, André, a construção de uma escola ambiental, numa das áreas, por exemplo, na área continental, ou até mesmo ali dentro do Jardim Botânico, tem que ser um local aprazível e com natureza em volta. Qual é a ideia? Eu tenho uma formação na área da educação motora infantil e sei o quanto lúdico e o fator da aventura tem valor na educação e na formação do aprendizado da criança. Então, a natureza, ela tem tudo isso, ela tem a aventura e tem o lúdico. Eu fico imaginando, por exemplo, uma escola num local, lá em Santos, por exemplo, na área continental, próxima à natureza, dotada de alojamento, laboratório, refeitório, um corpo docente capacitado, segurança, em que essas crianças, por exemplo, as crianças da escola do seu filho pudessem ir para lá, ficar lá 3, 4 dias longe dos pais, naquele ambiente prazeroso, lúdico, colhendo material da natureza, observando e pesquisando sob a luz do microscópio, né? E depois iria à escola da minha neta, à escola do seu filho, e assim, com certeza, eles nunca mais esqueceriam aquela experiência. Nós estamos vivenciando, eu costumo dizer, é um déficit de natureza na sociedade atual. Déficit de natureza. Fui abordado há pouco tempo atrás, eu estava saindo de casa, eu moro ali na Afonso Pena, perto da Praça Palmares, eu tinha combinado com alguns alunos no Morro da Nova Sintra fazer lá um evento e plantio com os filhos, eu trabalho com esporte, né, na área de esporte, e com os filhos do pessoal que treinava comigo, o plantio de algumas árvores lá. Estava lá com meia dúzia de mudas, chovendo, parei embaixo de uma marquise e fui abordado por 6 jovens, muito educadas, com a Bíblia, e me abordaram comentando sobre o paraíso, etc. Enfim, a Bíblia, e ouvi atentamente, com todo o respeito, e fiz algumas colocações, e conversamos, e perguntei para elas, uma curiosidade, alguma de vocês já pisou descalça na terra? Não vale no asfalto, não vale na areia, nenhuma delas. Estou sendo bem sincero com os senhores. Não sabiam me responder o que é uma libélula. Eu costumo, e repito aqui, nós estamos sofrendo um déficit de natureza, nós precisamos aproximar as novas gerações, as gerações jovens atuais, com a natureza. E, paralelamente, trazer esse conceito da educação, da economia, viu, Carolina? Essa situação. E, bom, esse é um assunto. Enveredando pelo que o Lixo Zero apresenta e luta, né? E tenho acompanhado a luta do André e das pessoas que estão em volta dele, e para fugir da incineração. Eu tenho enfim, participado de alguns embates, de algumas discussões, audiências públicas a respeito do destino, da destinação dos resíduos aqui da Baixada Santista. Aliás, o estudo já está pronto, foi feito pelo IPT, contratado pela GEM, com verba do FEIDRO. Esse estudo, nós não temos a conclusão, não temos acesso total a ele. Amanhã, uma comissão de avaliação de projetos vai ter acesso, vai ser aberto este envelope. Eu não faço parte da comissão, mas eu faço questão de estar lá presente para saber qual é o conteúdo, porque a gente está procurando mais recursos do FEIDRO para dar continuidade
ou seja, para concluir aquilo que ficou decidido pelo estudo do IPT, que foi contratado, mais uma vez, com verba do FEIDRO, para desenvolver esse estudo da destinação dos resíduos sólidos aqui da Baixada Santista. Embora eu tenha feito alguns questionamentos, e um deles, o porquê verba pública para fazer um estudo, né, da destinação dos resíduos, se nós temos a política nacional, vereador, de resíduos sólidos, que está ali. É a cartilha, é só seguir aquela cartilha. Não é isso? Mas, enfim, foi feito. O meu temor é que a definição seja uma delas, pelo menos, pela incineração. Eu estou aqui confessando para os senhores que já ouvi de alguns políticos influentes aqui da Baixada e já ouvi do ex-presidente da CETESB que a solução é a incineração. Ora, a incineração, o que vai acontecer? Vai excluir os catadores de todo esse processo. A incineração vai acelerar este consumo autofágico, uma agressão desmedida ao nosso planeta, que já está agonizando faz tempo. E pior, vai trazer mais despesa. Por quê? Não vai modificar, vereador, em nada a logística de recolhimento de resíduos e transporte, etc. e tal, e vai acrescentar despesa com a aquisição do incinerador e com a manutenção daquele incinerador. Vejam, a Suécia, algum tempo atrás, proibiu as mães de amamentarem seus filhos após os 3 meses, porque detectou dioxina no leite materno. O que é a dioxina? É a pior substância produzida pelo homem. Segundo os especialistas, é mais nociva do que o urânio e o plutônio. E são substâncias que são expelidas pelas chaminés, com a queima dos resíduos, inclusive dos resíduos orgânicos, porque a demanda, essa história de me falar, e aí, Caroline, que a recuperação de energia que vai gerar energia, isso é uma falácia. Já é provado que a energia que você vai gastar com a extração da matéria-prima e transformar aquela matéria-prima num produto para substituir este que foi queimado, ela é maior do que a energia que será gerada pela incineração. Essa é uma falácia. Então, vejam bem, nós estamos diante deste dilema. Temos esta sombra da incineração na nossa região, do incinerador da nossa região, que vai acabar acelerando esta produção maciça, né, esse consumismo exacerbado, né, esse individualismo, esse materialismo. E aí eu vou enveredar, se me permite, vereador, para o lado social. Eu fui hoje participar do evento lá do lançamento de um decreto da proibição de plásticos na administração pública, pelo prefeito do município, no Condema, e tive que dar um pulo da minha irmã, que mora ali no trajeto do VLT, e passei naquele túnel que os senhores devem conhecer ali. Túnel que tem ali no José Menino. Estavam lá aquelas pessoas, zumbis. Da minha casa, eu moro no número 84 da Oswaldo Cruz, uma vez eu contei. Dali até a Rodrigues Alves, caro André, tem 150 metros. Eu contei 47 cidadãos em situação de rua, dormindo embaixo das marquises. Aqueles zumbis naquele túnel. A gente não consegue como inserir este povo, que aqui, me perdoem, é um termo pesado, mas é um resíduo humano gerado por essa sociedade consumista, individualista, né? E que está se tornando cada vez menos empática. Vereador, em Santos, eu tomei a iniciativa, e Dionísio está aí, que acompanhou todo o processo. Há anos atrás,
plantei lá, eu e 2 moradores, 34 pequenas árvores ali na zona noroeste de Santos com anuência dos moradores. Muito bem. Plantamos, fizemos os berços, conseguimos, cercamos, ótimo. Estavam sendo cuidadas, os gradis e tudo mais. 3 semanas depois, todas secaram. O que aconteceu? Passou o mata-mato, que é um apelido carinhoso do agrotóxico, e secou todas elas. E daí foi a minha luta contra o tal mata-mato em Santos, e conseguimos parar, porque é lei federal, é proibido, e aqui eu já estou trazendo para o município de Cubatão, é proibido por lei federal na área urbana, que é o mesmo agrotóxico utilizado no campo, que existem algumas regras. Por exemplo, se você, eu não sei se os agricultores seguem, mas, por exemplo, você, agricultor, aplica lá o herbicida, você tem que isolar aquilo por 24 horas, ter roupas adequadas, etc. e tal. Como é que você vai agir assim, por exemplo, numa Ana Costa, numa Senador Feijó, aqui numa 9 de abril? Isolar aqui por 20, não tem como. Então, e outra, solo impermeabilizado. O veneno fica ali, forma poças d'água, que vem um pequeno animal, você vai lá com o seu cachorrinho, com o seu cãozinho, bebe aquela água, ou come o capim, né? O cachorro também come capim, o passarinho acaba passando mal e você vai gastar o seu dinheiro no veterinário. Por este motivo, a dispersão já é prejudicada também, né, pelos prédios, etc. e tal. E por isto, eu tive que recorrer ao Ministério Público e parou. Aí vem a pergunta, e o que fazer com o capim que nasce nas calçadas, nas guias e sarjetas? Que isso acaba prejudicando a administração. Ora, se quer um marketing, na época eu falei, social e um marketing ambiental, forma 2 grupos de cidadãos contratados aí via, sei lá, chequinho, tem várias maneiras, frentes de trabalho, enfim, de situação de rua, uma enxada para cada um, e faz a capinação mecânica, que é o recomendado pela Anvisa. Eu tenho a norma técnica da Anvisa, porque eu tive que recorrer à Anvisa, porque os prefeitos estavam insistindo em aplicar o veneno. A água quente também vai matar micro-organismo. Se mata capim, vai matar minhoca, vai matar. A solução é a capinação mecânica, ou então deixa o capim, planta, deixa lá as punks, nós temos aí as plantas ali. Eu colho serralha na calçada, a Maria Pretinha, tem vários benefícios. Aliás, as punks também, o meu querido Geraldo, que é um dos introdutores à punk aqui, que aprendi com ele, estou aprendendo, gostaria muito que todos os municípios também trouxessem para a educação a valorização das plantas alimentícias não convencionais, que não necessitam de veneno, porque elas são da terra, né? Bom, eu versei aqui sobre a incineração. Nós estamos prestes a ouvir aí uma decisão final da destinação do lixo. Vereador, preocupado com essa questão, até porque um incinerador, ele precisa de muito resíduo para ele poder funcionar. Essa história também de que o incinerador vai queimar só rejeito, não me convence. Porque se você separar todo o orgânico que representa, e aqui se eu estiver errado, Caroline, me corrija, por favor, 60% dos resíduos domiciliares e todo o resíduo reciclável seco, vai sobrar o que de rejeito? A mínima parte. Eu faço isto. Eu, em casa, eu separo lá o orgânico, o resíduo reciclável seco e o rejeito. E a menor parte é o rejeito. Ora, será insuficiente para funcionar um incinerador. Então, a minha preocupação é esta, é incinerar inclusive os orgânicos, porque o incinerador ele vai precisar, por exemplo,
de material combustível, de borracha, de plástico, de madeira, etc. Essa é a questão. Ele demanda. Aí eu vou para um outro assunto. Foi falado em compostagem aqui. Eu vou falar que a compostagem é um método aeróbio, com a presença do oxigênio. Eu vou falar aqui para um método anaeróbio, sem a presença do oxigênio, através, por exemplo, da biodigestão. E cito aqui uma cidade alemã, a Alemanha, que está querendo enviar para o Brasil os incineradores, porque a Europa toda está banindo, e eles precisam dar uma destinação para aquilo lá. A Alemanha, essa mesma Alemanha, se os senhores pesquisarem aí, MARL, na cidade de Mar, deve ser esta a pronúncia, existe um biodigestor urbano tocado, vereador, pela iniciativa privada, sem 1 centavo de marco alemão, André. O que já mostra que é viável economicamente. Ou seja, gera energia, que ele utiliza para tocar, né, a produção, e o excedente ele vende. Como aqui nós podemos vender o excedente de energia. E o biofertilizante que ele vende para a agricultura orgânica. Este biodigestor urbano, a demanda de resíduos é praticamente a mesma que um incinerador. Por que não, vereador? Todos os municípios aqui, porque nós estamos, mais uma vez, são 9 municípios, está se formando aí, né, um grupo para seguir os passos que foram dados pelo estudo do IPT, utilizando dinheiro público, eu não sei o porquê, me perdoem aqui, é uma dúvida, porque, mais uma vez, se existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma cartilha a ser seguida, baseada na separação, na reciclagem, enfim, todos esses detalhes citados por Caroline, porque um outro estudo, a minha preocupação é que no final disso aí saia a incineração. E aqui vai uma sugestão, estou trazendo esta, porque tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui, para que os municípios, estou aqui diante do vereador, para a gente questionar isso aí, porque vai acontecer o seguinte, esse estudo virá e vão abrir novas audiências públicas e nós precisamos ficar muito atentos. Porque é muito fácil. É fácil para um prefeito, é como varrer o lixo para baixo do tapete. E economicamente, para todos os envolvidos, como eu disse, não vai modificar em nada. A empresa coletora vai continuar coletando e ganhando, só vai aumentar para o contribuinte, que é a despesa com incinerador, e ainda com as sequelas que são geradas por esse problema seríssimo, né? Muito bem, eu acredito que, atendendo ou contemplando o foco aqui da discussão, eu acho que me fiz presente aqui, representando o Fórum da Cidadania, né? E agradeço mais uma vez, André, pelo convite, embora tenha sido... Ibrahim começa às 3, mas são 2 horas. Mas tudo bem, eu agradeço, porque também não deixa de ser um exercício, né, vereador? Não deixa de ser um exercício. Eu agradeço sinceramente e desejo a todos muita sorte e muita contextualização, muita cabeça antes de gastar, antes de... deixa eu fazer um comentário aqui. Na discussão da lei de uso e ocupação, do projeto de lei de uso e ocupação do solo lá de Santos, nós propusemos, ao longo do VLT, que é um modal de transporte que está interligado com outros, né, a construção de edifícios sem garagem, vereador. Por quê? No local da garagem, os espaços para ser
transformado em comércio, para baratear o valor, né, do condomínio e do imóvel. Não é mais vereador, um vereador em Santos, ele não se reelegeu. Ele foi no jornal, através de uma matéria na tribuna, tem uma tribuna, não sei se é Tribuna Cidade, é Tribuna Livre. Ele escreveu lá, resumidamente, que aí era frustrar o sonho, vejam bem, senhores, de todo ser humano que quer ter o seu carro novo na garagem. Ora, eu sou um observador da natureza, os pássaros, quando vão acasalar, a primeira providência é um ninho. Né? Eu já fiz algumas incursões aí dentro da mata de sobrevivência. A primeira providência é o abrigo, depois você vai atrás da água, né? do alimento, é o abrigo. Cara. Você vê a inversão de valores. E ele acabou criticando essa iniciativa, que não foi aceita, e, enfim, que resolveria, em parte, também um problema social, né? Nós, em Santos, temos aí considerada a cidade mais verticalizada do Brasil, com milhares de imóveis vazios, e, ao mesmo tempo, temos, infelizmente, eu tenho que comentar isso, porque nós estamos falando de exclusão de resíduos, temos a maior favela sobre palafita da América Latina. Enfim, minha gente, muito obrigado pela atenção e parabéns aqui pela iniciativa, tá bom? Uma honra, no Dia Mundial do Meio Ambiente, recebê-los para passar um pouco de seus conhecimentos para nós e para a população. Parabenizar o Dr. Douglas pela coordenação deste painel. Nossa cidade, que um dia foi considerada como Vale da Morte, eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, num determinado programa, que teve a pergunta: qual a cidade mais poluída do mundo? Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Foram 3 opções. Uma delas estava Cubatão. E o rapaz, ele optou por Cubatão e acertou. E aquilo, eu, criança, me deixou extremamente triste. E lembro disso até hoje, né? E isso, com todas as consequências industriais que veio para o nosso município, com o sumiço do Guará Vermelho, né, numa época, e com o retorno do Guará Vermelho, com a implantação da CETESB, nós temos muito ainda o que avançar. Nós temos muito que avançar, principalmente na parte cultural. Nós somos os grandes culpados por tudo que está acontecendo. O aquecimento global, a destruição da própria camada de ozônio. E essa palestra, falando com o doutor André, é um pontapé que alavanca, que não deixa isso cair por terra. Por isso, eu gostaria desses contatos, essas palestras periódicas. Eu gostaria muito que esse plenário tivesse repleto de munícipe, repleto, com as suas arquibancadas repleta. Temos que levar isso para toda a população, levar para as escolas esse consentimento. Chamar outros profissionais também para palestrar aqui e mudar realmente a realidade que precisamos, porque sem um meio ambiente preservado não existe mundo. Eu gostaria de agradecer o pessoal da ABC Marbas. Eu estive presente, presenciei o trabalho magnífico de reciclagem e usando de alguns apetrechos de resíduos, de lixos, em utilidade para a municipalidade, para o ser humano. Vocês estão de parabéns, mesmo sem nenhum apoio, vocês continuam firme e forte em prol ao meio ambiente. Muito obrigado a todos pela presença. Com a palavra, doutor André. Boa tarde. Alguma pergunta? Então faz aí, André. Aqui, ó.
Boa tarde aos presentes. Agradeço a presença do vereador, dos palestrantes. Uma dúvida que eu tenho é sobre hoje esse decreto que o Ibrahim comentou que foi assinado pela Prefeitura de Santos, que proíbe o uso de materiais de plásticos de uso único em todas as instâncias do município, né, autarquias, Câmara, Prefeitura. E a gente gostaria de saber se é possível adotar isso aqui também, né, internamente na Câmara, né, através de uma portaria, alguma coisa, porque decreto, no caso, cabe ao Executivo, né. E também eu estava vendo sobre, eu estava analisando os projetos de lei que existem aqui na Câmara de Cubatão, e eu vi que há 2 semanas atrás foi aprovado por unanimidade o Plano de Gerenciamento de Resíduos Eletrônicos. Também já foi aprovado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, todos aprovados, né, nos últimos meses. É um trabalho que tem sido feito recente, assim, né, mas tem se desenvolvido com muita intensidade. E eu analisei outros projetos que já existem, né, em pauta aqui, né. Em Santos, ano passado, já foi proibido o uso de plásticos, canudinhos descartáveis, e agora aqui em Cubatão também já tem esse projeto de lei, número 19, de 2019. Também tem o projeto que estimula a reciclagem de isopor, projeto de lei 44, de 2018. E um projeto que cria postos de entrega voluntária de embalagens de plástico no município. É uma forma de complementar a coleta, né, porque nem sempre, como a Carol sugeriu, né, a coleta porta a porta, às vezes tem um custo muito alto, né, para alguns municípios. Nem sempre a população está concentrada, né, às vezes fica separada em bairros mais distantes, né. Eu dou um exemplo aqui da Ilha Caraguatá, do Jardim Nova República, que às vezes ficam mais distantes, e que se tivesse praças, né, em Praia Grande, todas as praças, todos os bairros têm, só falta 2 bairros, já tem praças que são postos de entrega voluntária, né, todo bairro tem o seu. São locais que facilitam, principalmente para a entrega de entulho e de imóveis, né, que aqui em Santos, que lá em Santos tem o Catatreco, aqui em Cubatão ainda não conheço muito bem como é que funciona, mas é uma alternativa mais prática, assim, né, do que a coleta porta a porta para resíduos de grande volume. E também tem um projeto de lei que esses projetos de leis que eu comentei estão todos ainda para serem colocados em sessão, né, na Câmara de Cubatão. E a gente gostaria, assim, né, de estimular, né, a população a cobrar, né, a melhor forma de aprovação dessas regulamentações, né, para que elas sejam eficazes, né, não sejam só letra morta, assim, né, e que elas sejam aplicáveis, assim, né, de forma que busquem alcançar baixos custos, né, para que elas possam ser implantadas de fato, e que, como foi comentado pela Carol, né, a primeira parte é o acordo social, né, o contrato social, né, as pessoas apoiarem essa ideia, as pessoas serem educadas nas escolas, para que elas abracem essa ideia como indivíduos, e os indivíduos fazem a cidade andar para frente, né? Porque nem sempre é uma política pública nesse sentido, né? Ela depende muito da população, né? Da participação popular, né? Então é importante que a lei e os projetos sejam escritos pensando na aplicação prática dessas medidas. Agradeço e peço que o vereador, como representante da Comissão de Meio Ambiente, dê continuidade e celeridade nesses processos, para que a gente consiga evoluir para tornar a Cubatão uma cidade lixo zero. Obrigado. André, decreto é o executivo. Eu não sei se o legislativo pode, a mesa diretora, a presidência, vereador, de repente... Na verdade, nada impede, uma das atribuições do vereador é justamente o projeto de lei. Você criar um projeto de lei na proibição de
resíduos plásticos, de copo, ou até mesmo em restaurante. O doutor André está aqui, pode me corrigir muito bem, mas não vai onerar nada para o executivo. Eu creio que não cai em vício de iniciativa. Sim, porque entra de decreto do executivo ou se entra na atribuição do vereador, está aqui o doutor André que pode nos explicar perfeitamente. A princípio, em tese, você não teria nenhum vício. A gente sempre tem que analisar o texto na íntegra, né? Mas, num primeiro momento, parece que isso estaria dentro do rol de competências do Legislativo. Eu já vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui, porque a gente falou em educação, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Porque tem a questão da ferramenta legislativa, mas, segundo a apresentação da Carolina, ela falou num acordo, né, num contrato social, enfim, num ajuste, né, social. Nós vivemos numa região metropolitana, onde as fronteiras todas se misturam, né, todas as cidades fazem fronteira uma com as outras, e também uma característica dos problemas ambientais é que, justamente por conta disso, eles não são estanques, né? Você não tem um problema ambiental de Santos, não tem um problema ambiental só de São Vicente, todos esses problemas se misturam, o ar se mistura, a água se mistura. Hoje de manhã, eu me preparava para vir para cá, e no jornal eles apresentaram dados da quantidade de animais marinhos, que tem subido muito nos últimos anos, animais mortos que são atendidos especificamente lá em Santos por um setor que trata da vida marinha. Nós somos rodeados rodeados não, mas temos uma imensa área de manguezais e, como o Ibrahim citou, lembrou, nós temos várias favelas de palafita nesse nosso entorno, especificamente em nossa área de manguezais. A questão de redução de resíduos passa muito pela educação, né, por esse ajuste social. Como a gente consegue entrar ou incutir nessa população que está lá excluída, está vivendo numa condição subhumana, está vivendo numa palafita ali, numa área de mangue, como a gente consegue atingir esse pessoal para esse cara começar a se preocupar com a redução do resíduo dele? Essa é a minha pergunta para a Carolina. Eu sei que não é fácil, mas acho que a vida é feita de desafios, né? E aí eu gostaria de conhecer como vocês têm uma atuação prática, vocês têm tecnologia global. Como é que tem alguma estratégia já se pensou em alguma coisa, já tem algum projeto para a gente adentrar essas comunidades e para começar a reduzir a produção de resíduos ali nesse local? Acho que está sem som lá. Não, pode falar. Como o Ibrahim citou, ele falou dessa questão da educação bem forte, eu super agradeço o complemento na fala, e que ele falou muito da questão do consumo, né, da propaganda, e não me parece que essa sociedade que está lá no mangue seja um tanto diferente da sociedade que está na praia, né? Todos são frutos de um consumo, né? Todos acreditam que precisam desse consumo, e tanto na praia quanto lá não tem uma educação para seleção, para destinar de forma correta. Existiu, quando entrou a lei lá em Santos, que os condomínios tinham que separar, entregar separado, não quer dizer que as pessoas faziam isso, né? Então, eu acho que mexer no esquema da educação no Brasil, de forma geral, não só ambiente, né? Porque a gente fala de meio ambiente, a gente tem junho para falar do meio ambiente, mas o que é o meio ambiente, né? O meio ambiente somos nós. A minha casa é reflexo da minha ecologia interior, né? Então, eu acho que investir nessa educação também emocional para tentar apresentar alternativas para essas pessoas com uma situação econômica um pouco diferente, delas pegarem as alternativas mais próximas, inclusive dos compostáveis, né? De ir à feira e fazer um consumo mais dos orgânicos e
obviamente, ensiná-las a fazer uma composteira. Então, isso é algo que realmente a gente... eu conheço assim, duas pessoas próximas que fazem trabalho lá com coleta de óleo, por exemplo, naquela região, para não ir para o mangue, né? Então, semanalmente, ele vai, como um trabalho voluntário lá, recolher o óleo da galera, e ele vai nas regiões e faz uma palestra. Pessoas locais que abraçaram a ideia estão falando sobre isso. O pessoal que cata o lixo lá, que agora me fugiu aqui, o André sabe falar, me fugiu da memória, o pessoal que recolhe o lixo do mangue, o Ecofaxina, eles também, para além da ação, eles têm uma presença, né, um exemplo. Eu já estive algumas vezes lá no Arte no DIC também. Eu acho que é investir na educação, mas assim, é difícil levar as pessoas, né, carregar as pessoas para essa informação. Eu acho que na escola, que é um lugar que obrigatoriamente elas estão, né, porque hoje em dia a educação, elas são obrigadas a ir na escola, eu acho que tem que investir nesse sentido da base, que é algo que não é só ambiental, né? A educação no Brasil, ela há muito tempo, né, ela precisa ser revista, né, reformulada. Até que ele citou muito bem a questão da questão vivencial, né? A educação, ela precisa ser vivencial. Coloca essas crianças, elas vivem lá no mangue, elas têm essa situação do lixo como algo comum. Eu creio que para elas, assim, já fiz um trabalho lá, para elas isso faz parte de uma realidade, né? Então, como fazer uma espécie de vivencial onde elas apresentem alternativas para aquilo, né? E fazer até os brinquedos delas se tornarem brinquedos recicláveis. Então, assim, tem uma série de ações que elas são pensadas, mas que ainda assim também precisa de um esquema mais inteligente dentro da base da educação para acessar a casa dela. Porque, por exemplo, eu sou artista também, né? Então, eu já fui apresentar algumas vezes lá no Arte no DIC e as pessoas não iam assistir. Então, assim, tem cultura lá, a gente está tentando fomentar alguma coisa, mas e por que as pessoas também não vão, né? Como é que tá a divulgação disso? Como é que elas veem o nosso trabalho como algo que vale a pena tá investindo o tempo naquilo, né? Então, assim, eu acredito na base do ser humano como educação, e para aí sim essas ações que já estão sendo estabelecidas terem um alcance, né? Porque é que você perguntou se existem alternativas, existem. Eu conheço pessoas que trabalham na questão do óleo, que se estende para a questão ambiental, né? O óleo é uma delas, mas até o próprio Ecofaxina faz um serviço mais presencial, mais braçal, e também faz de informativo, né? Então, eu sei mais essa realidade lá de Santos, né? De outras regiões eu não tenho tantos dados, mas já é feito, sim, alguma coisa, né? Mas a base da educação vivencial me parece muito interessante, né? Exatamente. Dentro do que se permite fazer uso da palavra, dentro do que da pergunta do doutor André, né? A conscientização de suma importância, mas também tem o quesito saneamento básico, né? O Douglas, né? O André, Douglas. Nem nada a ver, mas tudo bem. O próprio saneamento básico. Então, a pessoa que mora na palafita, tudo bem que ela tenha conscientização, mas ela vai ter conscientização, mas falta o saneamento básico. Então, os dejetos vão para onde? Vão para os manguezais. Então, assim, acaba tendo aquela corrida atrás do rabo, né? Aquela patinando. Uma das situações aqui em Cubatão de exemplo é o próprio Vale Verde, que hoje lá a água ela é captada pelo morro, lá, né? pela fonte, e faz a distribuição da rede para as casas e os dejetos. Então, não tem rede de esgoto. Então, vai para onde? Vai para o córrego. Então, está aquela questão, né? Até alguns moradores querem a participação de uma concessionária, de uma empresa, para fazer o saneamento básico, outros não querem porque não pagam água. Então, às vezes, a pessoa prefere não pagar e ter uma poluição ambiental. Então, até quando? Então, assim, e a pessoa é autossuficiente para ter uma conscientização. Então, isso não é nem conscientização, isso é humanismo. Isso falta um pouco de humanidade para essa pessoa. Porque as pessoas têm um poder aquisitivo médio, elas sabem, ela tem até a conscientização, mas elas preferem relutar contra a entrada para uma empresa fazer o saneamento básico adequado. Como foi falado aqui, eu vou aproveitar mais uma vez, estou aqui numa casa legislativa,
Fizemos uma sugestão, através até de emenda, para que vereador, todas as proposituras enviadas pelo Executivo e pelo Legislativo tragam na sua justificativa a importância ambiental e social daquela ação. A gente já ouviu falar que perdemos o bonde da história da Revolução Industrial que se deu lá pelo século XVIII, XIX. Costumo dizer que perdemos o trem, aquele trem, como é, trem-bala da Revolução Tecnológica, mais recentemente, e estamos perdendo, vereador, o jato da história da Revolução da Sustentabilidade. Estamos regredindo. Faço esta afirmação aqui, vendo o que está se passando na esfera, no âmbito nacional, com o desmonte da agenda ambiental. Essa é uma questão. Isso acaba se propagando para os estados e municípios. Perdemos o bonde da história da Revolução Industrial. O trem-bala da Revolução Tecnológica. E eu estou acrescentando aqui o jato da Revolução da Sustentabilidade. A gente precisa encontrar maneiras de fazer a economia, e é possível prosperar, crescer, com equilíbrio social e ambiental. Não é só produzir, vender e comprar que se faz. E os serviços? Precisamos estimular os serviços, né? Por exemplo, aqui em Cubatão, eu acompanhei aquela época, do Vale da Morte, aquela coisa toda. Cubatão melhorou assim significativamente. E temos aqui em Cubatão, por exemplo, vários pontos turísticos aprazíveis em meio à natureza. Isso precisa ser explorado, né? Com turismo. Por que não explorar o turismo aqui em Cubatão, que de uma certa forma ficou maculado com aquela imagem, né, de cidade, enfim, o senhor mesmo citou aí, né, Vale da Morte, mas que se transformou. É preciso ter coragem, revitalizar. Por que não trazer o turismo ambiental aqui para Cubatão? Com essas trilhas, com toda essa maravilha da Serra do Mar aqui do entorno. Isso é economia, gente. Isso também é economia. Eu estou lembrando aqui, André, e faço aqui a menção à nossa querida Eli Alves, que se foi faz um ano. A Eli Alves era uma das pioneiras lá do Fórum da Cidadania de Santos, com os 93 anos. A Eli, aquela época, ela fundou o Conselho do Idoso em Santos. E na fundação, André, do Conselho do Idoso, lá na década de 90, se não me engano, ela, com todo o carisma, ela criou a Feira do Livro lá, né, que nós fazemos lá, sempre lá com cidadania. Ela motivou todos aqueles idosos que acabaram acorrendo, né, para o Conselho, e criou grupos que percorriam os bairros de Santos ali. Eu sempre disse que era a implantação de fato da Agenda 21, olha só, naquela época. Os grupos iam nos bairros de forma espontânea e voluntária, explicar para os cidadãos, para o morador, a importância da separação dos resíduos, não só do seco e do restante. Não, o restante tem o orgânico que é reciclável. E mais, ele não depende da indústria de reciclagem. A própria natureza se encarrega, né? Do orgânico, o resíduo seco e os rejeitos. Não é isso? E aquilo foi indo, mas aí muda a política, enfraquece, aquela coisa de conselho acaba sendo, enfim, o senhor sabe muito bem,
Eu falei aqui que uma das motivações do surgimento do Fórum da Cidadania foi os conselhos estarem instrumentalizados, e sindicatos, enfim, e por aí vai. E não tira a Câmara, não, essa é a realidade lá, né? E acaba sendo o Legislativo indo a reboque do Executivo, que vai a reboque do poder econômico. É esta a situação. A gente precisa reverter. Qual é o papel do governo? É conciliar interesses. E aqui, no nosso caso, é conciliar o interesse econômico, o ambiental e o social. É conciliar. E aqui eu vou fazer uma menção importantíssima, que a Lei 8.666, a Lei de Licitações, ela tem lá, parece-me que no seu artigo 3º, que todos os contratos licitatórios de licitação têm que priorizar a sustentabilidade ambiental. Aí eu pergunto, os contratos, principalmente com essas empresas, o senhor mesmo mencionou aqui, água, esgoto, é contemplada a sustentabilidade? É o melhor modelo? O contrato, por exemplo, nós podemos resolver esse problema dos resíduos, Carol, através de um contrato de licitação, de um edital. Você coloca ali o jeito que você quer. Eu quero separado, eu quero a inclusão dos catadores, eu quero um biodigestor, convence as empresas que a biodigestão é rentável, é viável economicamente, e você resolve este problema dentro do Executivo e do Legislativo. Ora, se você concede, você tem que exigir o que você quer, o que é melhor para a sociedade. E a Lei 866 exige que a sustentabilidade ambiental seja priorizada. Olha aí, um detalhe importante para a gente poder agir, né? Eu gostaria de fazer essas duas citações e a importância de se colocar na justificativa dos trabalhos, não só dos requerimentos, indicações e projetos de lei, a importância ambiental e social daquela propositura. Ok? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer? Acho que podemos encerrar, então. Agradecer mais uma vez a presença da Carolina, do Sociedade Lixo Zero, do Ibrahim, do Concidadania, vereador, presidente da Comissão do Meio Ambiente, muito obrigado. Agradecemos a todos. Boa tarde.
Encerrada há pouco a palestra Meio Ambiente, Redução de Resíduos Sólidos, que foi realizada pela Escola do Legislativo e da Democracia. A palestrante de hoje, Carolina Rainho, que é membro fundadora da Associação Santos Lixo Zero, participando hoje aqui como palestrante. A grande preocupação é conscientização. As pessoas realmente têm que se conscientizar de como podem degradar o meio ambiente. Ou melhor, o correto seria você proteger, mas as ações acabam sendo o contrário. As pessoas não têm essa condição ou consciência. Cara, consciência é a palavra ainda no momento? Sim, assim, entender que o cidadão, ele tem também aquela velha máxima, né, de você tem o dever, tem um dever, né, de cumprir como cidadão algumas partes. E uma delas é você entender que o meio ambiente é você também. Então, é uma qualidade de vida para si próprio, né? E aí, quando a gente entende isso, é muito mais fácil a gente fazer essa gestão do lixo, entendendo que isso vai impactar a sua própria vida e a vida dos demais. Então, essa questão da consciência vem atrelada com a educação, que aí é o nosso trabalho, né? Educação ambiental de forma prática no dia a dia para o cidadão e também de forma geral, né? Houve uma década que evoluímos bastante. Estamos estacionados ou continuamos evoluindo nessa questão da conscientização? Estamos bem estacionados, né? Como eu mencionei, somente 3% do nosso resíduo, né, de reciclado, eles são feitos no Brasil, só 3%. Então, imagina, 97% vai para o aterro sanitário ou incineração, que é um problema gravíssimo. Então, assim, precisa de muito mais, muito trabalho, muito avanço, tanto da sociedade quanto do poder público, para que a gente possa aí fazer um acordo social e entre aí num equilíbrio, em algo que a gente possa, pelo menos no mínimo 10 anos, ir avançando, né? É um projeto a longo prazo, mas que precisa começar a ser feito na prática hoje, né? Perfeito. Parabéns, obrigado pela entrevista aqui junto à TV Câmara. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Está aqui ela participando, a palestrante de hoje, e também quem vai falar conosco é o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, o vereador Anderson Delana, que participa hoje conosco aqui, ele que presidiu os trabalhos. Vereador, seja bem-vindo. Presidiu os trabalhos hoje, uma atividade da Escola do Legislativo e da Cidadania, falando sobre meio ambiente. Um dia do meio ambiente, né? A importância de eventos como esse. Como você falou, Márcio, boa tarde a todos. De suma importância, e parabenizar o coordenador, né, desse trabalho, desse painel, que é o Douglas, e parabenizar também os palestrantes Ibrahim e a Caroline, né, pelas palestras que enriqueceu muito o nosso conhecimento, e falar de uma forma sustentável, né, a parte de conscientização da população, de separar esses lixos, parte reciclável, que nem a própria Carolina falou, 97% dos lixos são, de 100%, 3 são recicláveis e 97% são incinerados, que isso é um dano muito grande para o meio ambiente. Então, aqui no Legislativo, vou tomar a postura de incisivamente de estar cobrando da Secretaria do Meio Ambiente a conscientização do nosso munícipe, que seja nas escolas, que seja em próprios públicos, enfim. Esse é o nosso trabalho. Trabalho de formiguinha, mas que tem que acontecer. A longo prazo tem que acontecer em prol do nosso meio ambiente, em prol da nossa cidade, que um dia foi taxada como Vale da Morte e hoje recebemos o título de Estado de Cima da Ecologia, mas temos muito que avançar, temos muito que trabalhar na conscientização do meio ambiente do nosso município. Obrigado, vereador. Parabéns pelo trabalho da comissão. Sempre à disposição. Forte abraço. Aí o vereador Anderson Delana conosco aqui, presidindo o trabalho, que ele é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. E assim encerramos mais esta transmissão ao vivo. Lembrando que o nosso conteúdo você também acompanha nas redes sociais. No YouTube, no nosso canal TV Câmara Cubatão, bem como no Facebook. Continue na programação e até a próxima transmissão ao vivo.